Boa noite! Estamos aqui para mais um dia de Pílulas do Conhecimento. É o terceiro dia, a terceira noite, com palestrantes incríveis. Se por acaso você perdeu, né, as duas primeiras edições, os dois primeiros dias, né, vá no Instagram da Palestrantes do Brasil Oficial. Lá você tem o link para você assistir quando você quiser ao replay dos dois primeiros dias. Hoje, o tema é desenvolvimento humano e gestão do tempo, né? Vou fazer o seguinte, já de cara, eu vou colocar aqui o nosso time de hoje. Olha só, Tânia Lima, Rose Rica, Conceição Alves e Zuleika Tani. Incrível, né? Estas são as 4 palestrantes que vão estar aqui, agora, com você. E, sem perder muito tempo, vamos para a nossa primeira palestra da noite. Com vocês, Tânia Lima, com a palestra Ousadia para alcançar o seu potencial plano. Olá, my daddies! Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para este momento muito especial, Pílulas do Conhecimento. E hoje eu quero falar com você sobre ousadia para alcançar o seu potencial pleno. Você é uma pessoa ousada? Me diga aí. Eu quero que você comece a comentar aí, convide mais pessoas para estar com a gente falar sobre esse tema aí que é realmente incrível. Mas eu quero primeiro, antes de começar a falar sobre ousadia para alcançar o seu potencial pleno, eu gostaria de saber se você sabe o que significa ousadia. Ah, muita gente tem medo dessa palavra. Sabe que no meu tempo, antigamente, né, a gente costuma falar no meu tempo quando a gente é jovem, né? Então, no meu tempo, ousadia não era uma palavra muito boa, sabe? Porque ousadia era sempre aquelas pessoas intrometidas que faziam coisas que não era para se fazer. Eu fui um pouquinho dessa pessoa, né, na infância. Mas, no contexto geral, ousadia é aquela pessoa que não tem medo, é destemida, que é corajosa. E hoje a gente vai falar como nos tornar pessoas corajosas. Então, vamos avançar? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas palavras que foram palavras que me perseguiram durante toda a minha vida e realmente hoje ainda eu tenho um pouquinho dessas palavras aí que a gente não vence elas, né? Sempre tem desafios, sempre tem coisas que nós precisamos vencer com relação a essas palavras que estão aí. E através dessas palavras eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, aqui tem palavra covardia, temor, fraqueza, medo, vergonha, desânimo, terror, foram coisas que me acompanharam durante toda a minha trajetória até aqui. Por quê? Porque são coisas que acontecem na nossa vida que nos fragiliza. Às vezes são palavras malditas, são pessoas que não querem que você construa, né, a sua vida, que querem ver você derrotado. Às vezes você mesmo que não consegue avançar por crenças limitantes, por sabotadores. Então, essas palavras percorreram a minha vida. Na infância, veio muito forte com o racismo, que eu sofri muito na infância. Depois, na adolescência, veio aquelas questões, né, da adolescência, se é para mim, se não é, para onde que eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E na fase adulta, veio aqueles questionamentos, né? Qual profissão que eu vou ter, para onde que eu vou seguir, eu caso ou não caso, vou ter filho ou não vou ter filho, enfim. São
situações na nossa vida, no nosso cotidiano, que vai nos tirando essa vontade de avançar, essa vontade de ousar, essa vontade de crescer. E eu, além de todas essas questões, ainda tem o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma das coisas que as pessoas querem fazer muitas vezes, mas também tem medo de empreender. Aqui no Brasil, nós estamos evoluindo nisso, ainda não está 100%, né, como poderia estar, mas nós já temos avançado bastante. Então, essas palavras aí que você está vendo aí, foram palavras que percorreram a minha vida e que me paralisaram por muito tempo e de diversas formas. E daí eu resolvi, então, mudar. Eu falei, não, eu preciso avançar, eu preciso conquistar, eu preciso sair desse ciclo vicioso de ficar paralisada, de ser tímida, de ficar aterrorizada com qualquer situação, de fraqueza. Eu preciso mudar essa história. E fui procurar ajuda para que isso acontecesse. Mas eu cheguei a um ponto, pessoal, de que duas coisas quase me paralisaram para sempre, que foi a depressão e a ansiedade. A depressão é um excesso de passado e a ansiedade um excesso de futuro. Então, eu vivia olhando para o meu passado, querendo que o meu passado, né, resolvesse o meu presente, e eu vivia olhando para o futuro, querendo, esperando coisas que eu não conseguia avançar, não conseguia realizar. Hoje, nós temos dados, e esses dados estão apresentados aqui para você, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano no Brasil. São pessoas que têm ou excesso de passado ou excesso de futuro. Então, são pessoas que vivem com problemas, né, doenças psicossomáticas, pessoas que perderam o sentido da vida e não conseguiram avançar justamente pelas palavrinhas que nós vimos anteriormente. Nós temos dados também que 53% dos brasileiros acreditam ter saúde mental abalada depois da pandemia. Imagine, né, quase da metade da população brasileira sente que sua saúde mental está abalada. Isso é também um dos fatores que dificulta as pessoas avançarem, as pessoas progredirem, alcançarem seus sonhos, seus objetivos. E, um dado mais, né, mundial, 720 milhões de pessoas no mundo sofrem ansiedade e depressão. Olha só que dados horríveis que nós estamos vendo aqui, né? Horríveis que nós estamos vendo aqui. Então, esses dados também acompanharam a minha vida e talvez faça parte do teu presente hoje, né? Você pode estar nesse contexto, mas eu quero dizer para você que como eu saí dessa situação, você também pode sair. Você também pode se armar de contextos que podem te ajudar a vencer essa ansiedade, né? A depressão, as doenças psicossomáticas, as crenças limitantes, os sabotadores, coisas que estão te paralisando e não estão te deixando alcançar os seus objetivos. Ousadia para alcançar o seu potencial pleno. Você tem um potencial. Fato. Não adianta. Você é uma pessoa provida de um potencial e esse potencial ele é pleno. Só que nós precisamos dessa ousadia para nós alcançarmos, para nós avançarmos nessa conquista daquilo que nós queremos. E hoje eu vou dar 3 passos dessa transformação real que você pode dar e que eu dei e que mudaram a minha vida e hoje me tornou uma pessoa mais ousada. Não, isso não quer dizer que eu não tenha medo, que dá aquele frio da barriga, isso não quer dizer isso, né? Nós vamos vencendo o tempo todo, né? A gente vai conquistando, mas quando nós nos armamos dessas coisas que eu vou falar para vocês, fica muito mais fácil de você vencer, superar os seus limites. Então, vamos lá para esses passos? O primeiro passo é olhar para o passado. O que tem no teu passado que pode ajudar no teu presente? Existe uma pirâmide chamada pirâmide do indivíduo. Paulo Vieira ele usa muito, né, no contexto do coach, essa pirâmide. E ela trabalha um tripé.
do ter, do ser e do fazer. Então, vamos primeiro para o ser. O ser é quando você busca autoconhecimento e autoconsciência. É quando você olha para dentro de você, você sabe quem você é e você começa a ter consciência da tua força e da tua pontos de melhoria, né? Daquilo que você precisa melhorar. E essa autoconsciência, esse autoconhecimento te traz o quê? Uma autoconfiança. E essa autoconfiança é que vai fazer você avançar, que vai fazer você ter ousadia. Então, Tânia, doutora ousadia, você está me dizendo que se eu não tenho autoconhecimento e se eu não tenho autoconsciência, eu não vou ter autoconfiança e, consequentemente, eu não vou ser uma pessoa ousada? Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Para você ser uma pessoa ousada, primeiro você precisa olhar para dentro. Depois, você precisa entender o que você sabe. O que hoje você sabe fazer, que você é especialista e que também você é generalista, coisas que você aprendeu ao decorrer da sua vida. Lista essas coisas que você sabe fazer e para você ter domínio, para você saber o que você realmente pode entregar. Quando nós sabemos o que nós podemos fazer, qual a nossa capacidade produtiva, qual a nossa capacidade de entrega, isso nos dá segurança e nós podemos fazer isso de uma forma mais assertiva. Então, a gente não fica pedalando, a gente não fica o tempo todo buscando conhecimentos aleatórios. Nós temos direcionamento, nós podemos construir isso de uma forma assertiva. Então, o fazer é muito importante. O que até hoje você aprendeu a fazer? Então, você tem que olhar para o seu ser e olhar para o seu fazer. Quem você é e o que você aprendeu a fazer. E depois nós vamos lá para o ter. O que você tem, né? O que te trouxe até aqui, sabe? Você olhar para o que você já fez, né? E olhar crítico, mas com um olhar de merecimento. Você construiu alguma coisa, você não está no nada, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ter no momento, mas o que você trouxe até aqui te fez quem você é. Então, você olhar com isso, para esse ter, né, para o que você carregou até agora e construir em cima disso, ressignificar. Eu vejo e atendo muitas pessoas que sempre é o lado negativo. Eu não sei nada, eu não vou mais além, eu não consigo, eu não posso, né? Então, essas coisas, olhando negativamente, você não consegue visualizar o teu crescimento, a tua experiência, aquilo que você conquistou até agora. Então, é muito importante você estar olhando para o teu passado e fazendo uma avaliação do seu passado, e a partir dessa avaliação, você conquistar o desejo, o seu objetivo, aquilo que você sonha, né? E aí tem o segundo ponto, que é você olhar para o presente. No presente, eu trago para vocês aqui o tripé das competências, né? Então, hoje a gente tem 3 competências que são muito importantes, né? Você já deve ter ouvido falar, mas é também importante eu repetir aqui, que é o tripé do conhecimento, habilidade e atitude. Então, você já olhou ali para o que você sabe, né? Agora, o que você precisa ainda aprender, né? Ou qual expertise, o que você precisa adquirir para construir aquilo que você quer. Então, buscar hoje, né, considerar tudo o teu conhecimento e fazer uma autoanálise do que você já sabe, de como você está, o que você tem hoje para construir aquilo que você quer. Então, esse tripé do conhecimento, né? Essa parte do conhecimento é muito importante para você realmente entender o teu momento atual. Depois, você também precisa buscar quais são as tuas habilidades, né? Então, as suas habilidades têm a ver com a tua experiência. Então, quais são as suas experiências, aquilo que você carrega, né, que te trouxe até aqui e que são vivências, que são práticas da sua vida que vai te ajudar e que podem te ajudar hoje a você alcançar o seu objetivo. Que olhando para essas habilidades, olhando para dentro de você, para a tua própria vida, você consiga tirar, extrair o melhor de você. Porque nós temos, mais uma vez, eu digo, o desejo, né, de estar olhando sempre pontos negativos. Mas olhe os pontos
positivos. Olha a tua experiência de vida. E quando eu falo experiência, eu não estou falando somente desse conhecimento teórico, mas da tua experiência prática, né? Da experiência de trabalho, de convívio social, de convívio familiar, né? Os aprendizados que nós temos na nossa vida, no decorrer da nossa vida. E aí a gente precisa ter uma atitude. Então, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo? O que você está fazendo hoje? Vamos, né? Mexer, mover, movimentar. Nós precisamos de movimento. Então, para que você consiga romper e ser uma pessoa, né, com ousadia, você precisa olhar para o que você está fazendo. E a partir daí, não é você deixar de fazer, é você fazer da forma certa, porque muitas vezes a gente até está fazendo, mas a gente está fazendo, né, adoidado, né, dando tiro para tudo quanto é lado. E nós precisamos somente acertar os nossos passos e olhar para o alvo. Concorda? Agora vamos para o terceiro passo, olhar para o futuro. E quando eu falo em olhar para o futuro, nós precisamos de 3 coisas que eu trago aqui como domínio do desenvolvimento humano. Quais são essas 3 coisas que nós precisamos? Nós precisamos, primeiro, olhar para dentro de nós, nos 3 âmbitos da nossa vida: físico, emocional e espiritual. Ou seja, qual a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, conosco. Qual é a relação que você tem com você mesmo? Essa relação, ela vai te ajudar a você romper. Então, quando eu olho para o meu corpo hoje sustenta aquilo que eu quero construir, seja, né, na saúde física, como que eu estou lidando com a minha saúde física, ela vai me ajudar a alcançar os meus objetivos, aquilo que eu quero construir, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, né, a minha saúde cognitiva, vai me ajudar, está me ajudando a conquistar aquilo que eu quero. E o meu espírito, eu estou tendo conexão com aquilo que eu acredito, com a minha fé, eu estou tendo essa conexão, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou trazendo paz para a minha vida. Então, essas coisas, elas vão te colocar no eixo, e a partir desse eixo você consegue romper. Outra coisa é o cognitivo, é a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver as emoções. Muitas vezes a gente se perde nas questões emocionais, né? Então a gente deixa as emoções afloradas. Nós precisamos ter esse cuidado com as nossas emoções e saber administrar o nosso conhecimento. Como que nós estamos adquirindo esse conhecimento? E a partir daí nós podemos romper. Outra coisa muito importante são as nossas relações, o psicossocial, aquilo que nós fazemos com relação ao outro, como estão as nossas relações com os outros. Então, o que eu estou fazendo com as minhas relações? É muito importante, porque nós não somos uma ilha, nós precisamos nos relacionar. E a partir das relações, nós também podemos ser pessoas ousadas. E ter pessoas ousadas do nosso lado, que vai nos ajudar a avançar. E aí, até aqui, o que você está achando? Comenta aí, né? Vai chamando outras pessoas para estar aqui conosco. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como eu posso te ajudar. O que eu tenho feito para auxiliar pessoas com a minha experiência, com a minha expertise, né? Primeiro, eu tenho observado e escutado as pessoas, tenho olhado com um olhar diferencial, a partir de metodologias que são cientificamente comprovadas, que vão ajudar você a romper nessas áreas que você, muitas vezes, está tendo dificuldade de romper sozinho. Então, eu utilizo metodologias como o coaching, como o PNL, como a psicologia positiva, como a inteligência relacional, a liderança, que vão ajudar você a ir para um próximo nível. Eu também posso ajudar você através de livros. Eu já escrevi, hoje eu já estou no meu 5º livro, então você pode, a partir da leitura desse material, também, né, ser moldado, se preparar para esse futuro brilhante que você tem aí dentro de você. E eu tenho mentorias
que eu faço tanto no individual como coletivo, tenho palestras, que são formas que eu encontrei de auxiliar naquilo que eu fui auxiliada. Então, eu estou falando para você de coisas que fizeram por mim e que agora eu estou ajudando outras pessoas a melhorarem a sua performance, a serem pessoas ousadas. E eu auxilio também a conectar. Eu te ajudo a conectar com pessoas que vão agregar valor para a sua vida. Então, eu facilito essas conexões, sejam pessoais ou profissionais, eu auxilio. E, por último, gente, é uma coisa que eu amo fazer, o meu xodó, que eu também acendo luzes, eu ajudo pessoas que têm problemas, dificuldades, né, vulnerabilidade social, que não estão conseguindo romper. Então, eu faço isso com muito carinho, com muito amor, ajudando pessoas, ajudando instituições sérias que são comprometidas com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento humano. Então, são coisas que hoje eu atuo e tenho muito prazer e muita vontade de ajudar você a também a romper. Se você quiser, né, estar comigo ou que eu esteja com você nessa conquista, é só você me chamar que a gente, né, a gente tem conversa nesse sentido. Gente, ousadia para mim é ir além do convencional, do cartesiano, mas sem ultrapassar os limites do bom senso. Porque muitas pessoas pensam que ousadia é você fazer adoidado, né? Agora eu também estou nem aí, né? Vou fazer as coisas de qualquer jeito. Não é isso. Ser uma pessoa ousada também é ser uma pessoa centrada. É uma pessoa que olha, né, além do que os olhos estão vendo e também não fica preso a regras, né, ao cartesiano mesmo. Então, essas pessoas, elas olham muito mais além, elas têm um olhar diferenciado. E ter esse olhar diferenciado é quando a gente faz o que essa frase aí do Jean, ele fala, olha, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É você não ficar limitando a tua mente, o teu corpo, né, achando que você não vai conseguir e colocando, né, impedimentos para você alcançar o seu objetivo. Então, ousadia na minha vida aconteceu dessa forma. Eu falei, peraí, não dá para continuar dessa forma, eu preciso romper. E aí eu fui procurar formas, mecanismos, pessoas que pudessem me ajudar a romper. Então, hoje, né, se você me conhecesse há alguns anos atrás, você nunca acreditaria que eu estaria aqui falando com você. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa que eu não olhava nem nos olhos da pessoa. Para você ter ideia, eu achava que ser negro era ser doente. Então, eu não olhava, eu tinha medo de encostar nas pessoas e passar alguma doença para elas. Para você ver o tanto que essas crenças limitantes, elas te paralisam, elas sabotam você, elas tiram você da tua conquista. Então, se você não consegue romper sozinho, peça ajuda, porque com certeza, com a ajuda de profissionais, com a ajuda de pessoas experientes, você vai ter a possibilidade de avançar naquilo que você precisa avançar. Ousadia para alcançar o seu potencial pleno. Quero te fazer uma pergunta aqui para você refletir. Como que você está lidando com você, com Deus ou com sua fé e com os outros? Como que você está lidando com todo esse contexto da sua vida? A ousadia, ela é totalmente conecta com a forma que você se relaciona com você, com os outros e com aquilo que você crê, com quem você crê, né? Eu creio em Deus e o poder da ousadia me fez ter mais fé, por exemplo, né? Hoje eu tenho mais fé para avançar, para arriscar. Então, é muito importante você se conectar com aquilo que você acredita. E aí, eu quero deixar uma frase para vocês. Essa frase, ela é uma frase que me ajuda muito, que diz assim, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Olha que show de frase! Você pode ir
você deve ir, você tem a obrigação de ir muito mais além, porque o que você carrega é grande, é só você que tem, você precisa entregar isso para você primeiramente e precisa entregar isso para o mundo. Então, há possibilidade disso acontecer e eu quero muito que você, juntamente comigo, a gente possa transformar esse mundo através da ousadia. Tânia, como que eu faço para falar com você? Tá aí o meu Instagram, tá aí o meu WhatsApp, My Darings, viva com ousadia. Muito obrigada, eu espero que realmente eu tenha contribuído um pouquinho com a possibilidade de você se transformar em uma pessoa que vai para frente e que conquista os seus objetivos e os seus sonhos. Muito obrigada, gente. Doutora Ousadia, que sensacional! Que palestra show! Pessoal, vários comentários aqui, ó, batendo palma, a Carla Cristina batendo palma. Nós temos também aqui o Sargento Vanderlei, palestrante, né? A Fabi aqui, ó, Fabi também. Muito obrigada. Tem uma pergunta, vamos lá. A Fabi é estrategista. Ser ousado é buscar nosso propósito? Com certeza, Fabi, faz todo sentido você viver o seu propósito a partir da ousadia. Aliás, eu até me atrevo a dizer que ser ousadia é até difícil você viver o seu propósito. Então, é muito importante que você olhe, né, a possibilidade de avançar, de conquistar, de ter coragem, né, determinação para você realmente encontrar o seu objetivo de vida. Não, tem vários comentários aqui, é o Carlos Gemer, parabéns. E aí tem uma pergunta aqui do nosso amigo Giuliano Desordi, nosso amigo lá da Palestrando do Brasil. Como a PNL pode nos ajudar a melhorar os relacionamentos profissionais? Olha aí, Giuliano, a programação neurolinguística, ela pode mudar o teu pensamento com relação à forma que você olha para as outras pessoas. É uma mudança de mente, chama-se mindset, né? Você mudar a forma de você olhar as pessoas, né? E a PNL, ela pode te ajudar a você nesse processo, né? A você ter essa mudança de atitude, de comportamento com relação às outras pessoas. Legal, legal. O pessoal está aqui fazendo comentários. Obrigada, então, gente. Uma pergunta interessante aqui, ó, da Carla Cristina. Qual o significado de propósito? Então, propósito é aquilo que você veio, que a tua existência veio, né, para cumprir. Existe uma ferramenta, Carla, chamada Ikigai. A partir dessa ferramenta, você consegue identificar aquilo que realmente faz sentido para você e, a partir do que faz sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. É a forma que você contribui com você, contribui com as outras pessoas, fazendo aquilo que você ama e te dando satisfação e ajudando as pessoas também a estarem bem. Então, o propósito é quando você realmente se encaixa, é quando você sabe, é isso, sabe? Quando você realmente encontrou o ponto-chave da tua existência, sabe? Quando você para e pensa, se eu não tivesse fazendo isso aqui, eu não estaria fazendo mais nada, porque foi para isso que eu nasci. É assim que eu me sinto, né, quando eu falo de propósito, quando eu falo realmente daquilo que de ajudar pessoas, de acolher pessoas, de fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Doutora Ousadia, para a gente finalizar, eu quero que você fale um pouquinho sobre autoconhecimento. Você falou na sua palestra da importância, mas eu queria que você trouxesse uma estratégia prática para quem está nos assistindo de como buscar o autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento ele é muito importante, né? E uma das coisas que eu fiz para buscar o meu autoconhecimento, primeiro, né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho, dependendo. Lembra daquelas palavrinhas que a gente colocou lá no início?
às vezes está tão alto o grau da timidez, da ansiedade, né, da depressão, enfim, que a gente não consegue sozinho. Então, buscar ajuda. Mas para você, eu não estou nesse nível ainda, Tânia. Então, o que eu posso fazer? Né? Então, você pode começar a olhar para dentro de você, primeiro, buscando quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos de melhoria. Olhando para você aquilo que você tem de melhor, aquilo que você carrega, porque muitas vezes, Mauro, a gente começa a olhar sempre para o negativo. Eu não sei fazer, eu não vou conseguir, não vai dar certo, né? Infelizmente, a gente carrega muito, né, de bagagem dos pais. Graças a Deus, hoje mudou muito isso, mas os pais chamavam a gente de burra, né, de que você não presta e tal. E isso, né, a gente vai acreditando. E acaba impedindo da gente olhar para dentro de nós, porque a gente já trouxe uma sentença, né? Então, o autoconhecimento, ele vai tirando esse bloqueio e vai nos mostrando, a partir de você observar o que você faz de bom e o que você precisa melhorar, né? A partir daí, você já vai encontrando formas, né, de ressignificar a sua vida, né, e de fortalecer aquilo que você tem de melhor. Então, eu fiz isso colocando no papel, né? Então, eu escrevi as coisas que eu sabia que eu tinha de bom, que as pessoas comentavam, né? E que eu também tinha uma autopercepção, e também as coisas que eu queria ter, mas eu não tinha. Por exemplo, Mauro, eu não era uma boa comunicadora, eu nem falava. Então, hoje eu estou vencendo limites aqui, olha a ousadia, né? Então, eu nem falava em público. Então, foram pontos de melhoria que eu precisei, né, trabalhar a partir de conhecimentos como oratória, né, como comunicação, para estar aqui falando com vocês. Então, coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Perfeito. Tânia, gratidão. Uma palestra assim para trazer consciência. Tenho certeza que as pessoas comentaram aqui, adoraram, né? Muito obrigado, doutora ousadia, Tânia Lima. Gratidão. Eu que agradeço a todos os comentários, a todas as pessoas que acompanharam. E compartilhem esse momento aí, todas as palestras do Pílulas do Conhecimento, que tem sido excelente. Parabéns, Mauro, por esse projeto. Obrigado. Até mais. Pessoal, começamos bem, hein? Tânia Lima, doutora ousadia, né, trouxe aqui algumas informações, algumas pílulas para você aplicar aí na sua vida, né, e melhorar seus resultados. E que tal nós já irmos direto para a segunda palestra do dia? Com vocês, Rose Rica, com a palestra Felicidade Profissional. Boa noite! Boa noite a todos! Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam bem e preparados aí para a gente bater um papo sobre felicidade. Onde está essa felicidade tão almejada, tão procurada por todos nós, né? Nós estamos sempre em busca de sentimentos bons, de sentir, de amar, ser amado, ser respeitado, a busca constante por sentimentos bons. E o quão grande é o impacto hoje em nossas vidas desses momentos felizes, porque a felicidade, ela é uma reação, ela é um sentimento que envolve um alto grau do nosso componente cognitivo. Isso quer dizer que é uma emoção que a gente tem como trabalhar e tem como desenvolvê-la dia a dia, aplicando o autoconhecimento conosco mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente compreende e consegue transformar o nosso relacionamento com as pessoas.
E hoje nós temos no ambiente corporativo um grande problema, um alto índice de pessoas se demitindo. Nós temos, em média, 44% de pessoas que se demitem voluntariamente por questões de relacionamento, por posições em que a pessoa não consegue se comunicar, ela se sente desvalorizada, ela não consegue se posicionar perante a gestão. E muitas vezes a situação é agravante e chega a níveis de afetar o emocional da pessoa e toda a parte de saúde psicológica dela. Ela fica psicologicamente abalada, porque ela não consegue se relacionar no trabalho, ela não consegue compreender o posicionamento dela dentro da empresa, ela não tem aquele senso de pertencimento, então ela fica desmotivada, ela já sai de casa cansada, né? Chegar no trabalho já é um peso muito grande. Pensa você que a gente fica, toma 1/3 da nossa vida no trabalho. Então, o nosso trabalho ele tem que ser agradável, o ambiente tem que ser propício para o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga realmente se colocar num posicionamento onde a gente vê uma perspectiva futura, que a gente se solidifique no trabalho e que não seja mais um trampolim, né? Que seja algo de entrega. Porque cada vez que a gente está trabalhando numa empresa, a gente está autoempreendendo, né? É ali a escola real que a gente consegue se destacar, aprender, ser útil, conseguir, com a nossa criatividade, participar mais da empresa. A empresa, muitas vezes, ela olha o colaborador como apenas mais um número que vai fazer parte de um resultado. Dificilmente eu pego muitos casos assim de empresas que estão mais preocupadas com os números de vendas e com a lucratividade do que com a pessoa, com o envolvimento do colaborador, e mal conhece o colaborador, ou o colaborador também não conhece a missão, visão e valores da empresa, porque falta comunicação. Quando falta comunicação, não tem conhecimento de um do outro, porque quando a gente tem ali 1/3 da nossa vida no nosso trabalho, a gente precisa compreender e entender, porque a gente está lidando com o ser humano. Esse ser humano tem uma família, e pode ter certeza, quando a pessoa tem problemas no relacionamento também familiar e afetivo, aquilo vai impactar dentro da empresa. É mais um agravante. Eu sempre estou enfatizando muito que quando você se sente pleno, se conhece bem, se relaciona bem com as pessoas, tanto na sua família, quanto no seu trabalho ou no seu relacionamento afetivo, você é uma pessoa que se posiciona melhor. Você tem mais autoconfiança, você tem mais alegria, você tem uma mente mais criativa, você engaja melhor com seus colegas de trabalho, né? Eu acredito que a gestão ela tem que ser mais preocupada em se aproximar mais da equipe, de ter mais o tete-a-tete, a conversa um a um, e entender se aquele profissional ele realmente está bem posicionado naquele cargo que tem a ver com ele. Porque quando a gente fala de trabalho, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando também de satisfação, de se sentir útil, de aprender, de ensinar, de participar, se sentir parte integrante da empresa, né? A gente não está ali só para trabalhar para ter um salário, tem que ter um propósito, tem que fazer parte do sonho do dono da empresa. É ali a escola real da vida para empreender. E isso é tão importante, esse desenvolvimento emocional, para lidar no trabalho, para praticar dia a dia esse conhecimento de si próprio e não ser tão reativo ao ambiente. Porque quando a gente dá a importância demais para as críticas ou para os apontamentos que a gente recebe, porque a vida é um desafio. Diariamente a gente recebe situações que vêm de encontro a gente. Mas como é que eu vou reagir a isso? Eu vou deixar aquilo entrar em mim? Ou eu vou procurar entender aquela situação? Muitas vezes a gente está tão envolvido ali naquele dia a dia, aquela correria, esse mundo está uma correria só, as pessoas vivem inertes aí à situação, né? Vivem totalmente fora de um contexto de olhar mais para si, olha mais para fora. E aqui fora, às vezes é um mundo mais agressivo, mas tudo aqui fora tem a ver com o que a gente tem aqui dentro. E para a gente ter sucesso na vida, no trabalho, a gente precisa ter um melhor conhecimento de nós mesmos. Como
nós vamos nos suportar aqui fora se a gente não suporta a gente? Como que a gente vai conseguir conviver com as pessoas se a gente não tem um bom convívio com a gente? Né? E se tratando de felicidade e amor, sendo um sentimento, então a gente detém também do controle. A gente pode ter esse controle emocional. A gente pode pontuar tudo aquilo que está interferindo no nosso avanço. E pode ter certeza, maior parte das demissões são causadas por isso, por insatisfação com o ambiente de trabalho e com os colegas, por mau relacionamento dentro do trabalho. As pessoas não conseguem mais se tolerar. E a gente passa um tempo ali onde a gente tem que sentir felicidade, a gente tem que sentir prazer em estar ali e não ser um peso, né? E isso acaba afetando a saúde da pessoa a um nível que ela acaba tendo absenteísmo, acaba não sendo produtiva, acarreta um monte de situações que vão realmente dar validação para o gestor olhar aquela pessoa e dizer, ela é um problema para mim. Ela faz parte de um problema e não da solução. Mas nunca houve uma conversa entre eles para entender realmente as dificuldades. Às vezes a pessoa está até passando por um problema em casa. Esse negócio de falar, deixa seu problema para fora do portão, na prática não funciona. Porque se a pessoa tem um problema, um filho doente em casa, um problema de relacionamento em casa, é claro que ela vai levar para o trabalho. Está dentro da cabeça dela. Falar da boca para fora é fácil, mas só você sabendo que a pessoa tem lá dentro, o conflito que ela está ali dentro dela, aquela situação que está machucando ela, é óbvio que vai interferir. E como que a gente faz para amenizar essa dor? Conversando, se aproximando, ajudando, entendendo, procurando mostrar para a pessoa que a gente está ali não só interessada em resultados, mas que a gente quer uma gestão mais humana, a gente quer um envolvimento mais humano dentro da empresa. Porque só assim a empresa vai atingir bons resultados. Quando a empresa tem um time que é unido, que é engajado, que tem tudo a ver com o propósito da empresa, essa entrega maravilhosa e de todos se unindo com esse trabalho em equipe, aí essa engrenagem gira positivamente. E aí tudo fica pleno, os resultados consequentemente vêm, porque a pessoa ela sente parte da empresa, ela sente a inclusão dentro daquela corporação, ela sabe que ali ela tem apoio, que ela é entendida, que não importa o que está acontecendo, ela tem o apoio ali do gestor e da empresa como um todo. Então, a proximidade do profissional, o gestor o profissional, o diretor da empresa e todos que fazem parte desse conglomerado que visa lucro, também tem que visar o bem-estar do seu colaborador, do seu próximo. Então, eu acho muito importante, quando a gente fala de felicidade profissional, a gente entender que, para ser feliz, a gente precisa trabalhar dentro da gente essa blindagem, essa questão da gente se sentir bem conosco mesmo, ter um gerenciamento das emoções, trabalhar as nossas mentes, olhar positivamente para a situação e não ficar só lamentando, praticar mais a gratidão, né? Eu sou praticante até do Ho'oponopono, isso me ajuda muito. Há muitos anos também pratico meditação, porque como a gente está... Eu me envolvo muito, eu sou o centro de referência, porque eu sou gestora. Então, eu lidero muitas pessoas. E eu amo o que eu faço. O meu propósito de vida realmente é levar bem-estar para as empresas que eu atendo, para as pessoas que eu estou envolvida. Então, a importância para mim é que o outro esteja bem, porque eu sei que ele vai ser melhor, ele vai ser mais receptivo, ele vai vender melhor, ele vai atender meu cliente melhor, ele vai cuidar da minha empresa melhor, porque ele vai estar bem. E ele sabe que tem o meu apoio, o meu amor ali com ele. A gente está unido, a gente está próximo. A gente está unido num objetivo único, de fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor versão. E mudar essa chave, esse mindset nosso, a nossa mentalidade de olhar só pontos negativos, mas não estar olhando o outro lado, saber que dali a gente tira a dignidade do sustento da nossa família, a gente compra as coisas que a gente gosta, o nosso trabalho ele tem que ser um espelho positivo de vida para a gente, não só financeiramente, um olhar abrangente de realmente fazer sentido na nossa vida aquilo que a gente pratica. Porque quando a gente trabalha por amor,
com paixão, com felicidade, fica muito mais leve. A gente consegue muito mais ter aquela motivação de acordar todos os dias, e aquela síndrome do domingo à noite, ela desaparece. Porque tem muita gente que tem agonia. Ai, domingo chegando, amanhã já é segunda-feira, puxa, a vida é um peso. Não, gente, é uma felicidade. Olha que maravilha, você vai acordar e vai ter para onde ir. Você vai praticar a tua inteligência, você vai praticar a tua produtividade, você vai entregar, você vai conhecer pessoas, vai interagir com pessoas, vai ser feliz ali, porque ali, além de você praticar, estudar, ganhar conhecimento, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, você ainda tem uma remuneração para isso. Então, você ali não se veja como simplesmente um empregado, se veja como um empreendedor. A escola empreendedora começa na prática ali. Aquela teoria da faculdade, aquela administração, aquela coisa toda falando em números, em estatísticas, é maravilhoso, faz parte da empresa. A empresa precisa ter lucro. Mas você precisa entender que, fora tudo isso, você é parte dessa construção. Então, você também é um empreendedor ali dentro. O teu propósito tem que estar alinhado com o propósito do dono da empresa, do gestor da empresa. Por isso que essa união, essa sociedade ali dentro, eu falo sociedade porque eu sempre me vi nas empresas, não como funcionária, mas como sócia da empresa, porque a minha felicidade era tanta de estar ali, não importa o cargo que eu tinha, porque os cargos são temporários, né? A gente não tem que praticar chefia, a gente tem que ter liderança, ser referência para os nossos. Então, todas as vezes eu enxerguei dessas formas. E eu sempre procurei trabalhar com essa motivação, essa automotivação, e não esperar que o ambiente me motive. Eu tenho que estar motivada naquele ambiente, porque isso vai trabalhar melhor o meu emocional e, consequentemente, as pessoas vão responder positivamente com tudo isso. E é maravilhoso. O meu propósito realmente de vida, eu falo isso há muitos anos, desde que eu me tornei gestora, tem mais de 20 anos, é realmente levar felicidade para as empresas. É fazer com que as pessoas entendam que elas precisam estar bem para produzir melhor, para se sentir plenas, para ter realizações, para fazer planos futuros, para fazer uma carreira. Hoje a gente está falando muito em transição de carreira. Os mais de 40, aí como eu, que precisou passar uma transição de carreira, teve um impacto psicológico muito grande. Porque a gente sempre achou que depois dos 40 a gente não tinha mais mercado de trabalho. Mas hoje a inclusão social, as empresas estão buscando pessoas com senioridade para realmente ter posições de gestão. Mas não adianta você ter experiência de mercado, não adianta você ter um currículo maravilhoso se você não tem gestão da sua própria emoção para lidar com os funcionários ou com seus próprios colegas de trabalho. Se você, quando recebe uma crítica, você leva ela para dentro do lado pessoal e aquilo cria uma situação ruim, uma instabilidade dentro do próprio ambiente e acarreta ou a autodemissão ou a demissão de alguém que só teve um momento, ele não é aquilo, ele passou por um momento ali ruim, algum momento de que ele precisou, sei lá, ele explodiu por uma questão emocional dele. Aquilo não tem que definir a pessoa, ela passou por um momento e o gestor precisa entender isso. O gestor precisa entender que esse momento é passageiro. Espera a pessoa se acalmar, vai conversar para entender realmente o que aconteceu. Esteja olhando nos olhos e dizendo, eu estou aqui para te ajudar, para ser apoio para você, para fazer você passar para um outro nível aqui. E saber que aqui dentro da empresa você é muito importante. Tão importante quanto os resultados que você gera. Então, pessoal, a gente vai ter aqui mais alguns minutinhos para a gente abrir aí para dúvidas, perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha explanação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e saber que tudo que eu faço é baseado na paixão. Eu sou apaixonada por gente, eu sou apaixonada por desenvolver pessoas, eu sou apaixonada por ver pessoas tendo prosperidade na vida, tendo riqueza, que tudo que a pessoa tem de bom e ela constrói de bom, eu também estou sendo favorecida com isso. Parabéns, Rose Rica, sensacional palestra.
e vários comentários aqui. Quando você falou de meditação, o pessoal digitou aqui. A minha primeira pergunta, né, já vai nessa linha, né? Qual orientação você daria para alguém que está acompanhando aqui ao vivo ou assistir a gravação depois, que deseja iniciar os primeiros passos para começar a ter o hábito de fazer meditação diária? O que você falaria para essa pessoa? Olha, a orientação que eu dou é a mesma que eu aprendi, né? Como eu sofria muito com autocobrança, e aquilo me gerava um estresse muito grande. Nunca quis tomar remédios, sabe? Teve até um médico que falou: você tem que tomar remédio, você comer. Eu falei: não, eu me nego a tomar remédio. Eu acho que Deus que habita dentro de mim pode ser a minha cura. E aí eu comecei a praticar o silêncio, né? A presença divina, a presença de Deus. Eu não tenho uma religião definida, mas eu tenho fé em Deus. Então eu comecei a praticar a presença de Deus em mim. Eu comecei com 5 minutos de silêncio pleno. É difícil no começo, porque vem muitos pensamentos, mas você tem que entender que o pensamento vem e vai. Então, você aceita aquele momento e é um treino diário. É uma ferramenta que você tem que usar diariamente de prática. E quanto mais você pratica, mais você se encontra com o teu eu, com a tua divindade dentro de você, né? E praticar isso, aliado à gratidão e às afirmações na parte da manhã, que é quando você começa o seu dia já agradecendo, muda tudo. O seu dia ele muda completamente. A energia sua já é outra. Você inicia seu dia com o coração aberto, só esperando o universo te entregar coisas maravilhosas para você ser uma pessoa que vai fazer diferença na vida do outro. Eu já saio de casa sorrindo, porque eu quero abrir meu sorriso para mostrar para as pessoas que a felicidade ela tem que ser um hábito diário. E quando você recebe alguém sorrindo, a pessoa ela é reativa positivamente para você. Então, isso você já está abrindo uma janela do bem, de uma corrente do bem. Você contagia com a felicidade, com o bem para o próximo, né? Então, aquele bom dia com vontade, aquele sorriso grande, dizendo: eu estou aqui porque hoje vai ser um dia maravilhoso. Isso tudo também é fruto das meditações, do meu autoconhecimento, da minha busca por entender o meu papel aqui nessa vivência na Terra, né? A gente tem que entender o porquê que a gente está aqui. Então, eu quero deixar um legado positivo. Não, é muito legal que você falando aqui, me lembrou o livro O Milagre da Manhã. Né? Pratico ele, pratiquei muito, agora menos, mas eu também sempre pratiquei. Eu sou muito estudiosa quanto às relações de física quântica, a lei da atração, agora estou estudando bastante neurociência. Então, temos vários comentários, várias perguntas, e aí eu vou deixar aqui esse comentário da Carla e pedir para você comentar. Comunicação assertiva faz toda a diferença. Ela está fazendo uma pergunta ou ela está fazendo só um comentário? Então, para você comentar. Não, eu acho que ela fez uma afirmação, mas eu gostaria que você comentasse, né, essa frase: comunicação assertiva faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. A comunicação assertiva, ela traz clareza, transparência, traz aproximação, coloca a pessoa unida com a meta, com o objetivo realmente, de forma clara e transparente, entender o posicionamento do outro. O outro ele consegue ser mais aberto quando ele é ouvido, né? Por exemplo, eu tive casos na empresa de que o meu colaborador não se sentiu bem numa posição. E eu falei: qual é a posição que te traz felicidade e contentamento? É a posição B. Então, vamos tentar? Vamos tentar. Você aceita? Tentar, aceito. Se não der certo em um mês, a gente muda de novo, não tem problema, porque o que é mais importante para mim é você estar feliz aqui. E não simplesmente você ficar aqui para ganhar um salário, desmotivado. Eu não vejo mais alegria na sua fisionomia e eu não quero chegar aqui e ver isso. E deu tão certo, isso sempre dá certo. Porque pessoas certas, nas posições certas, que tem a ver com o que elas amam fazer, é muita satisfação. É uma alegria para mim, como gestora, ver que o meu colaborador está no lugar certo, está feliz, e ele entrega, ele chega sorrindo na empresa. É lindo. Todo mundo ganha, né, Rosi? Todo mundo ganha. Ele ganha. E a empresa, quando ela tem uma gestão eficiente, não tem como não ter sucesso. Ela vai ter sucesso. É igual no militarismo. Se tem
o oficial lá que lidera o time, todos eles vão trabalhar com uma sinergia positiva, tudo vai dar certo. E aí, a gente já vai para essa pergunta do Giuliano Desordi. Qual é a função do líder para garantir o ambiente de confiança e harmonia entre os funcionários? Sim, muito boa pergunta. É Giuliano, né? Tá. Isso, Giuliano Desordi. Juliano, boa noite, meu querido. Muito obrigado por estar aqui conosco. A importância do líder é ele se posicionar respeitando para ser respeitado, né? Ele liderar com compartilhamento, não simplesmente com o mando, né? A gente tem um mando cooperativo, mas um bom líder, ele compartilha, ele faz uma gestão aberta e compartilhada, permitindo que todos interagem e sugestionem a empresa para as melhorias. Porque às vezes o líder pensa que ele está com a razão plena, que ele vai implantar um negócio, mas ele não pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo com aquela decisão. Então, isso cria uma desarmonia. Quando o líder ele se posiciona pelo melhor exemplo, mostrando integridade, respeito, transparência, comprometimento e amor, paixão pelo que ele faz, é um relacionamento perfeito. E não tem liderança se não amar pessoas, gente. Não adianta ter liderança para ter cargo e salário. Se você não gosta de gente, repensa. Eu sempre fui bem-sucedida porque eu trabalho com amor, eu tenho paixão pelas pessoas. Eu chego, eu abraço, eu beijo, eu sempre estou elogiando as pessoas pelo que elas fazem, eu elogio em público mesmo, na frente de todo mundo. Quando é para mim chamar um pouquinho a atenção para alguma coisinha, eu chego no cantinho e falo, vamos tomar um cafezinho ali? Vamos bater um papo? Você fez isso aqui, o que aconteceu? A comunicação dentro da empresa é tudo. É um tesouro que a gente tem que praticar sempre. Eu sempre digo que os líderes precisam ser especialistas em pessoas. Exato. Para isso, ele tem que gostar, né, de pessoas. Aí tem uma pergunta aqui da Fabi, estrategista, que é o seguinte. Vi muitas vezes colaboradores sorrindo, conversando e enrolando no trabalho. Essa situação não desestimula o empregador a buscar a felicidade profissional dos seus colaboradores? O que você pode comentar dessa pergunta? Essa pergunta também é muito importante. É a Fabi? Fabi, estrategista. Oi, Fabi, boa noite. Muito obrigada por estar aqui, minha querida. Fabi, tem uma estratégia que eu utilizo para essa questão aí, sabe? Eu utilizo hora a hora. Eu faço um planejamento hora a hora, a gente faz 15 minutos de reunião com a equipe todos os dias, a gente faz a nossa intenção do dia, pratica o hora a hora e depois a importância do líder é acompanhar, tá? Acompanha. Vai lá, não precisa ser de hora em hora. No final do dia, faz o fechamento. Fala, bom, das atividades que nós planejamos aqui nessa agenda, o que você concluiu? Como é que ficou? Porque o líder tem que ser observador. Se ele vê que tem um problema ali na equipe, ele precisa conversar, ele precisa entender o que está acontecendo, né? Se é um problema de dispersão, se é um problema de falta de planejamento, ou até mesmo de negligência, a gente precisa conversar e entender. E, geralmente, as coisas se resolvem quando o líder tem um posicionamento de também acompanhar. Mas tem casos também, não vou te dizer que não existe, de pessoas que não estão mais afim. A gente precisa também entender a hora que a pessoa precisa abrir a porta para a pessoa precisa se abrir para sair para deixar a porta aberta para outro que queira, né? Mas isso é discernimento, isso é observação, isso é sensibilização da situação. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender realmente esse colaborador, para mim, ele tá, eu estou treinando, eu estou fazendo, estou investindo, mas ele não está entregando, deixa eu entender. Tentou entender, deu uma chance, não foi, aí repensa a situação, vê se faz sentido continuar com ele ou até trocar de posicionamento dentro da empresa. Fantástico, Rose, palestra sensacional de novo. Tenho certeza que eram várias chaves para o pessoal, só que eu quero ainda as considerações finais. Quero passar a palavra para você, um minutinho, para você trazer aí uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo aqui. Tá, primeiramente eu tenho total gratidão por todo mundo que esteve aqui, tá? É um prazer imenso para mim falar desse assunto. Como eu falei, é um assunto que eu amo. A minha mensagem final é: não trabalhe, não busque um cargo simplesmente para
comandar, seja referência, seja um exemplo dentro da empresa para os seus liderados, seja próximo das pessoas, esteja participativo de tudo, não queira você ter a total autonomia, divide a tua carga com eles, ensine eles a serem seus sucessores no futuro, porque quando eles chegam ao teu cargo, é porque eles estão se espelhando em você e você passa para um próximo nível. Esteja sempre querendo levar para as pessoas a prosperidade, tanto profissional quanto pessoal, porque a melhor coisa do mundo é ter pessoas prósperas com a gente e a gente ser contributivo para isso. É fazer parte dessa história de sucesso deles. O líder, ele tem que ser a referência e todo mundo vai buscar ele naquela hora que der uma situação ali em que ele se sente correndo risco. É a mesma coisa do filho correr para a mãe. O liderado, ele vai correr para o líder. Então, o líder tem que ser essa referência de afetividade, de apoio, de amizade e a proximidade também. Gratidão, Rosrica, palestrante e mentora. Muito obrigado. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Meu @ é rosricaoficial. Contem sempre comigo. Beijão para vocês. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, 2 palestras sensacionais, né? Começamos bem aqui. E olha, neste ponto, nós estamos exatamente no meio do evento Pílulas do Conhecimento. Já foram 10 palestras, daqui a pouquinho mais 2, e já convido você para dia 23 de agosto, depois dia 30 de agosto, estar com a gente no Pílulas do Conhecimento. E agora, eu quero chamar já a nossa terceira palestrante. Com vocês, Conceição Alves, com a palestra Lidere a Si Mesmo antes de liderar o teu próximo. Olá, boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês novamente no evento Pílulas do Conhecimento. É uma alegria imensa, gratidão a todos vocês, gratidão pelas palestras aqui que estavam riquíssimas, riquíssimas mesmo, em informação, em conhecimento, em tudo, gente. Então, vou começar falando sobre a autoliderança, sobre você se autoliderar. Você conhece, né? Nós conhecemos o mandamento de Deus, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não vai amar o teu próximo. E é a mesma coisa se você não se souber se liderar, você não irá liderar o teu próximo com clareza. Você não saberá como fazer uma boa gestão, uma boa liderança. A gente acabou de ter uma palestra incrível falando sobre gestão, sobre liderança. E aqui eu venho acrescentar sobre você trabalhar o teu autoconhecimento, sobre você trabalhar a sua autoliderança. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso trabalhar isso? Mas antes eu irei me apresentar. Sou Conceição Alves, sou palestrante, sou hipnoterapeuta e sou analista comportamental HMI. E eu tenho uma frase: buscar o meu melhor a cada dia. Não querer atropelar, né? Porque muitas vezes a gente quer atropelar e fazer, e fazer, e fazer. Não, busque melhorar um pouco a cada dia. E não querer também fazer mais que o outro. Faça melhor do que você fez ontem. Então, se você quiser fazer isso, com certeza você estará cada dia melhor. Não querer se comparar com os outros, se compare com você, que você fará cada dia mais. E eu trouxe aqui para vocês o pode ver. O pode ver é algo que nós vamos começar a trabalhar aqui nessa palestra. Porque você precisa
começar a trabalhar em você. Essas 4 pilarzinhos aqui, para você conseguir trabalhar o teu autoconhecimento, a tua autoliderança. Para a gente começar a liderar melhor, a gente precisa ter um planejamento. A gente precisa ter organização, disciplina e visão daquilo que a gente fará. E como a gente faz isso? Para se chegar onde se deseja, não precisa correr, basta dar um passo de cada vez. E aqui eu chego no que é, assim, importantíssimo para mim. Depois que eu compreendi isso, eu comecei cada vez mais, cada vez melhor, trabalhar o meu eu. 1% ao dia. Como que a bateria se carrega? 1% por vez. E é isso que nós precisamos. Como eu já falei, não atropelar tudo, mas fazer 1% a cada vez, 1% ao dia. Se você melhorar em você 1% ao dia, ao final de um ano, quanto você terá melhorado? Imagine, você terá feito 365% de melhorias em você, na tua liderança, na tua autoliderança. Então, você estará 365% melhor a cada dia. E eu começo falando para vocês o quão é primordial nós entendermos por onde começar. Então, quando a gente começa a fazer um planejamento, uma organização, por onde a gente começa? Pela nossa mente. Nós precisamos organizar como está a nossa bagunça interior. Como está a nossa mente? Se o nosso exterior é bagunçado, se o nosso exterior é desorganizado, imagina como está o nosso interior. Então, nós começamos por aqui. Dr. Augusto Cury diz que a nossa mente é o maior lixão que existe. É mais sujo que a cidade mais suja do mundo. Agora, imagine uma pessoa que ela não consegue trabalhar isso, que ela não consegue começar a trabalhar esse lixão, não consegue trabalhar a sua mente, como que ela vai fazer uma boa liderança, como ela vai fazer uma boa gestão do outro, se ela não consegue fazer uma boa gestão de si. O que acontece? Vai ser uma pessoa irritada, vai ser um chefe, não vai ser um líder, vai ser um chefe irritado, um chefe que só vai saber mandar, não vai ter empatia, não vai saber ter comunicação com os teus liderados. Vai ser uma pessoa que só vai saber surrar, não vai saber parar para ouvir. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso em nós, para que a gente consiga amar o nosso próximo e liderar o nosso próximo com mais ousadia. Precisamos ser mais ousados, como disse a nossa primeira palestrante, né? Precisamos ter mais ousadia em nós. Precisamos buscar isso. E para ser gestor de si, o que eu devo fazer para eu conseguir? Eu trouxe aqui para vocês uma roda, né? A roda da vida, uma roda aqui com vários pontos para vocês, que é onde a gente começa a trabalhar a organização. Por onde eu começo? O que eu começo a organizar primeiro? Então, eu trouxe uma roda com vários tópicos aqui para vocês, para a gente começar a organizar. Então, a gente não precisa montar uma roda, a gente começa a montar tópicos de organização na nossa vida. O que eu vou começar a organizar primeiro? Então, eu vou fazer uma lista e eu vou começar a buscar o conhecimento daquela área na minha vida. Como está essa área? Saúde e disposição, como está a minha saúde? Será que eu estou me cuidando? Será que eu estou buscando me cuidar? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou com disposição para fazer uma caminhada? Então, você vai começar a rotular, não precisa ser esses tópicos aqui, mas você vai começar a rotular aquilo que você precisa organizar na tua vida. Então, o que eu tenho de
de bom na saúde e disposição. Então, você vai fazer ali 2 colunas, o que eu tenho de bom e o que eu tenho a melhorar em cada tópico desse. Aí você vai entender aonde começar, mas fazer um a cada dia. Você não adianta você querer fazer tudo de uma vez que você não vai fazer nada e vai continuar desorganizado e bagunçado. Então, você precisa rotular esses tópicos e saber o que você tem já de cada um e o que você precisa melhorar em cada um. Aí sim você vai começar a ter clareza e saber para onde seguir, para onde você vai. E para entender o que está por detrás dessa desorganização na minha vida, trouxe aqui para vocês 4 armadilhas. Existem muitas armadilhas, existem muitas coisas que nos travam, muitas crenças limitantes, né? A nossa primeira palestrante falou sobre isso. Então, existem muitas crenças que nos travam, que nos paralisam, mas eu trouxe aqui para vocês 4 delas que nós podemos trabalhar para melhorar a nossa liderança, a nossa gestão. A primeira delas é o conformismo. Se você for uma pessoa conformista, que você está conformado com a vida que você está levando, se você for uma pessoa que está tudo bem, você está pisando em cacos, você está andando por espinhos, você está na vida derrotada e está tudo bem para você, você é um conformista. Se está tudo bem para você andar na desorganização, se está tudo bem para você não fazer diferente, você é um conformista. Então, você precisa sair disso. E você viver naquilo, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, não, se eu for tentar vai dar errado. Você é um coitadista, você é um vitimista. Você precisa sair dessa armadilha também. Então, rotule tudo ali, entenda e busque cada vez mais. Busque conhecimento, busque pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam trabalhar com você para que você saia dessa zona de conforto, para que você saia desse vitimismo. E também a gente tem o medo de correr riscos. Muitas vezes a gente não vai por medo de não dar certo. A gente tem medo de correr riscos. Eu vou dizer para vocês, eu era uma pessoa totalmente, né, como diz aqui na minha cidade, eu era uma pessoa caipira, eu era uma pessoa sitião, que é uma gíria muito falada por aqui, que tinha medo de estar com pessoas, que tinha medo de falar com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa da roça, eu sempre fui uma pessoa que morava no sítio, então não tinha muita pessoas à minha volta. Então eu convivia assim. Mas quando eu precisei estar no meio de pessoas, eu tinha medo, eu tinha vergonha. Se falasse mais alto comigo, eu chorava. E eu resolvi um dia buscar algo a mais. Eu resolvi um dia que eu queria ser líder na empresa em que eu trabalhava. No primeiro dia que eu entrei na empresa, eu resolvi correr o risco e dizer: eu quero ser líder. Mas como eu vou ser líder? Se eu tinha medo de estar no meio da reunião, se eu tinha medo de ser chamada a minha atenção, como que eu ia ser líder de pessoas? E o que eu fiz? Eu corri o risco. Eu busquei conhecimento, eu busquei lugares, pessoas, treinamentos, tudo que pudesse me ajudar a chegar àquele cargo que eu almejava, aquele cargo que eu desejava, aquele cargo que inflamava minha alma de vontade de ser. E eu corri atrás e eu busquei. Não foi fácil, não. Eu levei 7 anos dentro da empresa para conseguir chegar no cargo. 7 anos buscando, 7 anos dizendo: eu vou conseguir. E as pessoas diziam: você não é capaz, você não pode, não vai dar certo. Onde já se viu, aqui só cresce quem é puxa-saco, aqui só cresce quem não sei o que, e aquilo tudo que de negativo que eu escutava. Você não tem capacidade para isso, você não sabe fazer isso, você não vai conseguir. E eu
não tive medo de correr o risco. E eu fui atrás e eu consegui chegar no cargo. Mas quando eu cheguei no cargo, eu não sabia como fazer. Eu tinha inexperiência total. E eu não tive mentores, eu não tive pessoas para estar comigo ali, pegando na minha mão e me ensinando. Eu corri atrás sozinha. E eu aprendi esse quarto armadilha aqui. Eu aprendi a superar o medo de reconhecer os erros. Quando eu errava diante da minha equipe, eu admitia que eu estava errada. E ali, gente, eu aprendi uma coisa extraordinária. Quando você aprende a ter humildade diante dos teus liderados, diante da tua equipe, eles te compreendem, eles te abraçam e te ajudam. A humildade. Você errar e você dizer, gente, eu errei. Foi assim, algo extraordinário. Gente, eu não sei fazer. Vocês me ajudam, vocês estão comigo. Você que sabe, você liderado sabe mais que eu a mexer nessa máquina. Você liderado sabe mais que eu a fazer isso. Foi onde eu conquistei a minha equipe, todas as equipes por quais eu passei durante os anos que eu fiquei no cargo de liderança. Eu não ficava muito tempo na equipe, porque eu chegava na equipe, eu conseguia engrenar a equipe a ser a melhor possível. Então, eles me tiravam e me colocavam em outra equipe que estava ruim, e ali eu fui, e ali eu consegui trabalhar uma gestão incrível, porque eu aprendi a não ser conformista, eu aprendi a não ser vitimista, eu aprendi a correr os riscos, e eu aprendi a reconhecer os meus erros. Então, eu aprendi a me autoliderar, e foi através disso que eu aprendi a liderar pessoas. E para trabalhar um pouco essas armadilhas, como que a gente faz? Qual passo a gente segue para trabalhar um pouco disso, né, Conceição? A gente está falando das áreas da vida, de várias áreas ali. Então, como que a gente faz isso? Eu trouxe aqui 7 passos para vocês, que são passos trabalhados dentro de empresa, para resolver problemas dentro das empresas. E a gente trabalhou muito essa ferramenta dentro da empresa que eu trabalhava, que é o 5W2H. E eu trouxe para resolver problemas na nossa vida, para a gente trabalhar objetivos na nossa vida. Se eu quero alcançar um objetivo na minha vida, como que eu faço? Eu sigo esses 7 passos que são, assim, primordiais para começar a entender aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Que o primeiro passo é o quê? O que realmente eu desejo? O que eu quero resolver na minha vida? Dali daquelas áreas que eu coloquei no tópico, o que eu quero daquilo? O que eu quero resolver ali? O que eu desejo naquela área? Mas como? Como que eu faço para chegar? Se são tantos caminhos que eu tenho para seguir. São tantos, eu não sei qual percurso seguir. Aí eu preciso colocar tópicos e saber qual o melhor caminho para chegar nesse objetivo que eu quero. Mas para eu focar. Então eu vou entender qual caminho seguir. Mas o terceiro passo também é importante. Você sabe quem é o responsável? Se você vai alcançar seus objetivos ou não? Ninguém mais do que você. Você é o responsável se você vai alcançar ou não. Porque é a mesma coisa de um professor na escola, ele está ensinando. Mas se você não pegar a caderno e a caneta para aprender, para escrever, se você não prestar atenção na aula, você não vai aprender. Ele já fez o papel dele, ele já fez a faculdade dele, ele já aprendeu. Mas se você não pegar para fazer, para aprender, de que vai adiantar? Você não vai aprender e ele não vai se responsabilizar por isso. Ele está ali para te ensinar. Se você não está para aprender,
Não adianta nada. Então, se você quer alcançar os teus objetivos, ter clareza de quem é responsável é simplesmente você e ninguém mais. Não existe ninguém que vai ser responsável em pegar na tua mão e ir lá e fazer por você. Não tem isso. Você é responsável por você em alcançar os teus objetivos. E o quarto passo é quando? Se você não colocar uma data para a realização dos teus objetivos, se você não colocar assim, com clareza, eu vou realizar este objetivo tal data, tal mês, tal dia, tal ano, e vai ser assim, nesse dia, e coloca ali, ó, bem estampado na tua frente, todos os dias, você saber por que você está acordando e por que você está lutando. Por que eu estou lutando? Por que eu estou buscando isso? É para isso, para isso e para isso. Eu estou correndo atrás disso. Eu quero ser líder. Então, como eu vou fazer para ser líder? Eu vou buscar liderança. Para quando eu quero essa liderança? Para tal dia, para tal mês, tal ano. E vai ser assim. E eu vou conseguir. Mas se eu não tiver clareza, não adianta. Se eu não persistir, se eu não correr atrás, não adianta. Não vou conseguir. E o quinto passo é onde? Onde você deseja estar na data que você especificou? Você deseja estar no mesmo lugar que está agora? Ou você deseja ter andado os passos para chegar lá? Você conseguiu chegar? Você conseguiu realizar isso? Você está onde você desejou estar? E o sexto passo é por quê? Esse passo aqui é onde você consegue ter mais clareza. É o porquê você quer o que quer. Por que você quer realizar isso? Qual o objetivo de você realizar isso? Então, é ali que você vai ter clareza de porquê. E coloque estampado assim, ó, para você acordar, você ir dormir e você abrir a porta da tua geladeira e você ver aquilo. Eu quero por isso e por isso. Então, você vai ter muito mais vontade de realizar, porque está ali, ó, estampado. Você acordar com desânimo, meu Deus, é segunda-feira novamente. Ai, meu Deus, segunda-feira eu tenho que ir trabalhar mesmo? É segunda-feira, eu tenho que ir fazer mesmo? Nossa, já amanheceu novamente, eu tenho que levantar para ir trabalhar? Isso é assim, você ter essa clareza do porquê, você consegue realizar qualquer coisa na tua vida, no teu dia a dia, porque você sabe o porquê você quer. E o sétimo passo é quanto? Quanto isso vai te custar? Não só em dinheiro, mas também em tempo. Quanto do seu dia você está tirando para trabalhar o seu porquê? Para trabalhar o teu desejo, para trabalhar aquilo que você quer realizar? Quanto do teu dia você está tirando? Quanto do seu tempo? O que você está deixando de fazer? Muitas vezes você está deixando de fazer um lazer com a tua família. Muitas vezes você está deixando de sentar em frente à TV para assistir um programa, para assistir um filme, uma série, para descansar a tua mente, para você estar focado em realizar aquele objetivo. Mas isso está te custando caro? Está. Mas isso vai te trazer um benefício muito maior depois. Então pense nisso, tenha clareza com isso. E eu venho aqui mostrar para vocês que aquela menina da roça, aquela menina que não tinha, não conseguia falar com pessoas, eu consegui realizar grandes coisas, grandes feitos na minha vida. Consegui realizar este livro, que é um livro magnífico, de mulheres empoderadas, de mulheres que sabem o que querem, de mulheres que lutam, que é o livro Realidade Feminina. O segundo livro, onde eu trago uma mentoria
em 7 dias para você trabalhar a tua mentalidade, para você trabalhar os teus objetivos, para você trabalhar os teus sonhos e realizar. E agora o livro que a gente está lançando, que está magnífico também, com 8 pessoas incríveis, com histórias de superação, com histórias de sonhos e realizações, que é o livro Pérolas da Conquista. Eu não teria conseguido nada disso se eu não tivesse encontrado um porquê, se eu não tivesse buscado realizar, se eu não tivesse buscado sonhar. Então, quando você deseja algo, você precisa buscar sonhar, você precisa planejar, você precisa organizar, você precisa ter disciplina e visão. A visão que eu falo aqui é você visualizar. Então, você pode ver como? Você busca o planejamento, você busca a organização, a disciplina e a visualização dos teus desejos, dos teus sonhos e realizar os teus desejos e os teus sonhos através disso. O meu muito obrigado. E eu sou a Conceição e eu quero dizer para vocês uma frase aqui também. Nunca desista de sonhar, mas busque planejar, visualizar para realizar. Meu contato está aqui, meu WhatsApp, o meu Instagram, me sigam lá. E qualquer coisa que precisarem, eu dou mentoria também. Esse é o meu WhatsApp e eu só tenho a agradecer vocês. Um grande beijo. Sensacional! Parabéns, Conceição. Obrigada. É muito importante esses 7 passos para realmente nós evoluirmos. Sim. Né? Tenho certeza que as pessoas fizeram vários comentários, né? Carlos M, linda. Ai, a Elisa. A nossa Lilian Fernandes, que estará conosco na próxima quarta, ela escreveu: a mente é poderosa mesmo. Sim. Precisamos organizar. Faz um comentário em cima dessa frase. A mente é poderosa mesmo, precisamos organizar. A gente, Maura, a gente tem que trabalhar a nossa mente o tempo todo, porque existem, né? Eu estudo muito os livros de Dr. Augusto Cury, vejo as palestras dele, ele sempre fala das janelas Lights e das janelas Killer. A nossa mente, a gente tem tendência a, assim, aprender na nossa mente mais traumas do que coisas boas. A gente coloca o tempo todo traumas. A gente lembra, se você for lembrar muitas coisas que você vivenciou, por isso que tem muita gente com depressão. Então, o que a gente tem assim? É trauma em cima de trauma, coisas negativas, que são as janelas killer. Então, a nossa mente ela é muito bagunçada, ela é muito desorganizada através disso, porque a gente tem mais tendência ao ir para o lado negativo da nossa vida do que ir para o lado positivo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente precisa buscar essa organização na nossa mente através de trabalhos, através de visualização de coisas positivas, como disse a colega anterior. Você trabalhar o silêncio, você trabalhar a meditação, você trabalhar isso para você limpar a tua mente, tanto no início do dia quanto no final do dia, você trabalhar a meditação para você começar a organizar, você trabalhar os teus chakras, você trabalhar o equilíbrio mental é muito importante. Então, muitas vezes, a gente vai para o lado negativo. Então, quando a gente busca essas janelas traumáticas, a gente, assim, se a gente for olhar, é muito desorganizada a nossa vida, a nossa mente. Então, por isso que a gente precisa trabalhar isso, trabalhar o equilíbrio. E a meditação, a respiração é muito importante. Você começar a mentalizar coisas positivas antes de dormir é super importante. Você colocar, se você for uma pessoa religiosa, você ler a sua Bíblia. Se você for uma pessoa que não tem muito essa religiosidade de Bíblia, mas existem
tantas coisas positivas que você pode visualizar, que você pode mentalizar. Se você não faz uma oração, não tem problema. Você pode, naquilo que você acredita. Então, visualiza coisas positivas que você começa a organizar a tua mente. Foi assim que eu comecei a trabalhar, porque eu era uma pessoa que eu tinha uma desorganização mental muito grande, e uma depressão, uma ansiedade. Então, eu comecei a trabalhar através da minha fé, através das minhas crenças, e isso foi importantíssima. A meditação, exatamente, olha só, Wagner, há 20 anos. Isso, obrigado, Carla, gratidão. Então, quando você começa a trabalhar isso na tua mente, você começa a limpar a tua mente através da meditação, através de você visualizar coisas boas antes de dormir, você visualizar o seu dia como vai ser, né? Como o sorriso, né? A gente sorrir quando a gente acordar, por mais assim que a gente pense, meu Deus, o dia vai ser terrível, mas você colocar um sorriso no rosto, você melhora o seu dia e melhora o dia, talvez, dos seus colegas. Então, a nossa mente precisa disso. Começa o dia diferente, né? Sim. Então, o nosso dia vai ser como a gente acorda. A nossa semana é como a gente faz a nossa segunda-feira. Conceição, gratidão, uma palestra maravilhosa, vários comentários aqui, várias perguntas. Vou lá para ver. Eu agradecer. E deixa assim, 30 segundos, a sua frase final. Ah, meu Deus. É você, aquilo que eu falei, é o mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, lidere-se, ame-se em primeiro lugar, porque você vai se amando, você ama o teu próximo e você lidera muito melhor o teu próximo. Gratidão, gente. Beijo. Boa noite, Conceição. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Gente, 3 palestras para realmente movimentar, né? Fazer a gente balançar, porque a busca do desenvolvimento humano é fundamental. Se você quer melhorar seus resultados profissionais ou pessoais, tem que buscar esse desenvolvimento humano. Só que muitas vezes falta tempo. E é por isso que agora nós vamos ter uma palestra, gente, sensacional sobre gestão do tempo. Sabe quem vem por aí? Vamos lá. Nossa próxima palestrante com vocês, Zuleika Tani, com a palestra Aproveite seu tempo para ser feliz. Boa noite, que alegria imensa estar aqui com vocês nessa quarta-feira, que nós estamos aqui trazendo as pílulas do conhecimento. Estou tendo a honra de fazer o fechamento dessa noite, mas só dessa noite, porque as pílulas ainda continuam nas próximas semanas. E o meu tema, aproveite seu tempo para ser feliz. Qual que é a nossa questão que nós temos nesse primeiro momento? Nós temos a sensação de que o tempo ele está sendo atropelado. O que significa o tempo atropelado? Significa que a sensação é que o tempo voa, as coisas estão acontecendo, a gente tem feito muitas coisas, mas essas coisas não estão sendo suficientes para tudo aquilo que a gente estava pensando. Apesar de existir algumas pessoas que falam que, nossa, parece que as horas durante o dia, elas diminuíram, não aconteceu nada disso. A Lua, o Sol, eles continuam no mesmo trajeto, na mesma velocidade, e, consequentemente, não houve mudança das 24 horas. Então, essa sensação que nós temos são por causa de outras coisas que estão acontecendo com a nossa vida e que não tem nada a ver com o tempo. Uma coisa que nós temos que acostumar é a questão do looping do tempo. O que é o looping do tempo? Aquela sensação de que, nossa, já chegou, e eu já ouvi isso em outras palestras aqui da palestrante do Brasil, que fala assim, está chegando o Natal de novo? Calma, nós estamos em agosto.
o Natal vai chegar no tempo certo. Mas a sensação que nós temos é que está tudo muito rápido. Nós não conseguimos fazer. E a gente entra naquele looping que, quando vai ver, nós temos a sensação que estamos parados. Mas nós estamos parados aonde? Em relação ao quê? Em relação ao tempo, em relação à nossa visibilidade? No que nós estamos parados? E aí que nós vamos ver qual que é a nossa sensação e a questão que nós precisamos lembrar de quando a gente era criança. Ai, como era bom! Vocês lembram quando vocês nasceram? E é claro, alguns até conseguem ter essa experiência de lembrar, de fazer através de alguns mecanismos, instrumentos, ferramentas que existem, que fazem a retrospectiva que você consegue sentir até dentro da sua mãe. Mas imagina como que era você pequenininho, todos nós pequenininhos, todos nós já cabíamos na palma da mão um pouquinho mais. Como que era lembrar essa sensação de como nós éramos? Nós tínhamos certeza que nós tínhamos alguém que iria cuidar de nós. Nós tínhamos a certeza absoluta que nós teríamos carinho, que nós teríamos alimentação. E quando a gente queria alguma coisa, a gente precisava fazer uma reação. Que reação é essa? Chorar, sorrir, arregalar os olhos. Nós reagimos de acordo com aquilo que os adultos estavam nos mostrando. Sabe aquela careta que a gente fazia, querendo fazendo, faz risada comigo. E fazia sons com a boca, sons com a palma da mão, para chamar a atenção da criança. Naquele momento, nós estávamos simplesmente nos transformando, nos transportando para o nosso mundo. E aí todas as atenções, até hoje, são para uma criança. Quando uma criança nasce, a casa, a cidade, o bairro onde que ela está, todo mundo, quando vai se encontrar, vai, primeira coisa, perguntar nessa criança. Ela é a mais importante de onde ela está. A menorzinha. Por quê? Porque é a mais frágil. E é aquela que nós sabemos que precisa de cuidados, que ela não consegue fazer tudo sozinha. Se é essa a realidade de uma criança, por que nós hoje não vamos poder dar atenção para a nossa criança? E daí nós vamos entender por que o tempo é importante. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem controla o seu tempo? São as atividades de trabalho? São as redes sociais? Quantos de vocês têm mais de um celular? Quantos de vocês, quando estão trabalhando, têm uma tela do computador, tem o celular aqui do lado, tem um smartphone, tem um monte de aparelhagens para poder efetuar o seu trabalho? E quantos de vocês usam realmente todos eles ao mesmo tempo? Quantas pessoas que nós vemos na rua que está andando, ou que está no escritório, ou que está trabalhando, e estão com 2 aparelhos ali, e a gente fica com aquela sensação, qual que eu atento primeiro? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço os 2 se encaixarem nesse processo que nós temos? E a nossa família? É a família que controla o nosso tempo? Quando você quer fazer alguma coisa, é essa família que vai trazer para a gente essa inovação? Ou será que toda hora você vai olhar no tempo, no relógio, verificar o que o relógio está controlando? A hora do relógio vai controlar o seu tempo. Será que são as redes sociais ou são as planilhas? Nós ouvimos aqui algumas palestrantes comentando que, olha, você tem uma relação, tem que fazer uma lista. É a lista que te controla? Ou é o jogo novo do videogame que saiu agora, ou que está em qualquer plataforma que você quer aprender? Não, o que consome o meu tempo, quem controla, é o meu jogo de futebol, é a minha ginástica, é a minha atividade física. Não, eu adoro maratonar, eu quero a Netflix. Percebe que alguma coisa vai controlar o seu tempo. Os próximos lançamentos de cinema, tudo isso vai estar no meio do tempo. E aí nós encontramos na sociedade os especialistas do tempo. Quem são esses especialistas do tempo? São aquelas pessoas que entendem como que pode ser feito e que falam para você e dão dicas da forma como você deve agir. Vocês lembram do coelhinho?
da Alice no País das Maravilhas? Qual que é a especialidade dele? Avisar todo mundo que ia ter a festa com a rainha e ninguém podia se atrasar. Esse era o papel dele, a especialização dele. Ele fazia exatamente, passando em todos os lugares e falando, tá na hora, não vamos atrasar, não vamos atrasar. Tô atrasado. Por que ele fazia isso? Porque a função dele era, a rainha vai chegar e todo mundo vai ter que estar lá, presente, participando e vendo o que está acontecendo. Esse é o especialista do tempo. Ele está do lado de fora e fala para você, é assim que tem que ser feito. Aí nós temos uma outra questão que nós precisamos ver, que é quando a gente pensa na família. O nosso contexto de humano é nós vivermos em sociedade. E nós temos uma preocupação e uma necessidade muito grande de estarmos atrelados a uma família, seja ela qual for. Não importa se é família de sangue, não importa se é família de pet, não importa se é família de campeonatos. Vocês estão ouvindo, provavelmente, agora nós temos deve ter acabado o jogo de futebol, e nós estamos com comemorações aqui fora, é a família que se une, são grupos de pessoas que se unem por algum motivo, por alguma iniciação, por algo que pode ser feito e que vai realmente transformar tudo isso. E essa família, ela ocupa muito tempo do seu tempo pessoal? Você permite que ela faça isso? E, por fim, nós temos o que a gente chama de generalista do tempo. O que é o generalista do tempo? Generalista da gestão do tempo é aquela pessoa que ela vai verificar do lado de fora, ter a visão de tudo aquilo que está falando e vai fazer o seguinte, olha, a sua vida é esse monte de pedras equilibradas. O seu tempo, cada dia você tem que fazer uma coisa. Agora, tem uma pessoa de fora e tira uma pedra que está ali no seu momento. O que vai acontecer? Você que construiu, que sabe como está ali aquela pedra, você sabe exatamente qual que é essa pedra e você sabe que pedra deverá sair. Agora, se você não sabe, não conhece, a partir do momento que você tira aquela pedra, tudo desmorona. E como que você vai conseguir fazer algo diferente relacionado com essa gestão do tempo? O que acontece nisso tudo? Nós temos a questão de que a gente se sente cansado, a gente se sente doente, frustrado, frustrada, incompetente, sozinho, desanimado, porque a gente faz, e aí? O que acontece? Qual é meu objetivo? Para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? E quanto as outras palestrantes comentaram, e todas elas falaram sobre isso, quando a gente fala do nosso porquê, qual que é o nosso propósito, eu diria que vai muito além disso. Qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa intenção? O seu tempo é seu. Você vai usar da forma que você considerar que é real para você. Eu posso ser a melhor especialista do tempo, mas eu tenho que mostrar para você que aquilo que você faz tem um valor para você. Vamos combinar que, olha, todo mundo fala, nós, ou a maioria das pessoas falam, todo mundo deve levantar 1 hora mais cedo. Levantar 5 horas da manhã é maravilhoso. Gente, eu sou adepta a isso, eu adoro levantar 5 horas da manhã. Só que teve uma época na minha vida que eu trabalhava no aeroporto e eu começava a trabalhar, tinha que estar pronta às 6 horas da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã, às vezes 3h30, para poder sair de casa, dá tempo de me aprontar, de colocar todo a forma que era obrigatório, o uniforme. E tudo isso, quando vinha acontecendo, como que você fazia com essa percepção? Gente, a festa aqui. Como que você fazia com essa percepção? E outra coisa, quem tem a função, e quem trabalha, que começa a trabalhar, que trabalha durante a noite, que começa a trabalhar às 6 da noite e vai até 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, que começa às 8 da noite e vai até às 6, nós temos vários horários de trabalho.
E tem gente, agora com a internet, gente, com essa possibilidade de trabalhar em casa, quantas pessoas não trabalham com fuso horário de outros países? Então, falar que todo mundo tem que levantar às 5 horas da manhã não é a nossa realidade. Cada um vai ter a sua realidade. Então, o que você tem que aprender, principalmente? Sem culpa. É aí que entra essa nova função que nós temos, que é o nexialista da gestão do tempo. O que o nexialista faz? Tem nexo que você está falando? Os especialistas do tempo, eles falam para você tudo aquilo que precisa ser feito. Você precisa ter perseverança no que você está fazendo, você precisa ter rotina, você precisa ter um tempo para fazer as suas coisas, que horas que você levanta, que horas que você acorda, mas sem culpa. O que você vai fazer dentro da sua realidade de quem você é, das condições que você tem na sua vida. Quando a gente fala nessa questão também, é muito simples. Se a gente começou a falar da criança, lembra? Tem criança que troca o dia pela noite. E como que o pai e a mãe vai levantar mais cedo ou mais tarde? Ah, mas é só por um período de tempo? Eu vou contar uma coisa para vocês. O meu filho mais velho, durante 6 anos, ele trocava o dia pela noite. E fizemos vários tratamentos, era dele. Hoje, ele faz horário, de vez em quando também fica até de madrugada, sem problema nenhum. Então, percebam que tudo isso que vai acontecendo tem que ter nexo na sua vida. E há grandes questões de frustração, de procrastinação, do que você está fazendo, a maioria das vezes é por conta que você não percebe que a realidade dos outros é dos outros, a sua é sua. Quando você tem o seu autoconhecimento e você tem autonomia e autorresponsabilidade sobre o que você está fazendo, gente, com certeza, você vai perceber que o nexo do seu tempo tem tudo a ver com aquilo que você acredita que você é. Repare que a palestrante anterior comentou que ela faz uma questão de meditação, e até alguém aqui, acho que foi o Wagner que comentou, que tem tantos anos que ele faz meditação. E ela comentou que eu achei super interessante quando ela foi, eu comecei com 5 minutos, porque demora para você se adaptar. Mas olha só, algumas pessoas fazem 5 minutos e ficam durante um tempo. Algumas querem passar para 10. Tem gente que faz 1 hora, 2, não sei. Percebe que qual que é a sua sensação? Tem gente que fica 2 horas numa academia e outros querem fazer 5 minutos de exercício diário. Percebe que é um tempo individual, que a gente não tem que ter culpa? Que a gente tem que perceber que tudo isso acontece de uma forma natural para você. O que a gente precisa? Qual que é o nexo disso tudo? Você tem que entender que é o seu tempo, que você é uma pessoa extraordinária e que você precisa controlar o seu tempo porque você precisa perceber o seu tempo. O que você faz com ele? E aí, o nexialista do tempo fala para você o seguinte: o que você quer? Você quer ir para a natureza? Você quer ir mais rápido ou mais devagar? Você vai viajar como? De avião, de trem, de navio? Você vai chegar em algum lugar e qual que são os seus sonhos e seus objetivos? No seu tempo. Mesmo quando a gente fala de férias, todo mundo quer sair de férias. Claro que queremos. Todo mundo quer passear. Claro que queremos. Todo mundo fala de natureza. Ok. Quantas pessoas que ao invés de ir viajar, preferem ficar em casa, no aconchego do seu lar, com a sua família, algum jogo como Lego, fazendo alguma atividade, conhecendo alguma coisa nova na cozinha, todo mundo cozinhando juntos. Eu quero maratonar uma série, tudo bem, porque é uma escolha. O tempo é uma escolha. Quando você tem nexo no seu tempo, você vai perceber que tem uma escolha. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos que pensar numa coisa. Ela veio para tirar as coisas, os atos, atividades mecânicas que nós fazíamos. Aquelas que eram do dia a dia, não tinha muito o que fazer. Ela está aqui para nos ajudar. Nós temos a capacidade de fazer muitas outras coisas. E essas outras coisas vai depender de um único momento, uma única escolha. Todos os dias, e vocês já ouviram isso também com certeza, nós temos uma página em branco para começar e fazer o que nós queremos. Só que eu não gosto de pensar na minha página branca, porque eu tenho toda uma vida, eu tenho toda uma história, eu tenho todos os momentos que já aconteceram para mim e que fazem diferença. Eu pegar uma página em branco e começar do zero, eu não gosto dessa sensação.
Eu quero aproveitar o meu conhecimento, conhecer aquilo que eu já aprendi, meus erros e meus acertos, e descobrir algo novo. Cada dia eu escolho uma cor. Que cor que eu quero hoje? Que cor que eu vou fazer amanhã? Se eu estou muito feliz, talvez eu pegue uma cor mais quente, mais vibrante. Um dia que eu estou triste, aconteceu algo que me deixou mais triste, eu vou pegar uma cor mais calma, mais fria. De repente eu quero alguma coisa diferente, eu vou experimentar uma cor que eu nunca vi na vida, que eu nunca tinha experimentado naquele momento. Vai ser a minha folha e ela continua em branco. Eu vou colocar nela aquilo que eu quero, do meu jeito, da minha cor, no meu tempo. E aí, novamente, a gente volta para a inteligência artificial e a inteligência emocional. Eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. 5 minutos. É a lei dos 5 minutos, que todo mundo que fala de tempo fala sobre isso. 5 minutos você pensando como que a inteligência artificial pode te ajudar. E 5 minutos como você vai usar a sua inteligência emocional para você com que a inteligência artificial esteja dentro da sua folha. Na cor que você quiser, na cor que você pensar, na cor que você inventar. O tempo é seu, não é de ninguém. Ninguém pode mudar isso ou aquilo. E aí, nessa mudança do que você vai fazer, você vai perceber que, nossa, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de ser uma pessoa. Ser uma pessoa, do jeito que você quiser. E eu gosto muito de Walt Disney, ele tem várias frases maravilhosas, e escolhi uma para falar para vocês, que a maneira de começar é parar de falar, começar a fazer. Número 1, o que você vai fazer primeiro? Começar. Coloca lá, atividade número 1. É isso que eu vou começar hoje. E não importa se você vai começar de manhã e você vai querer fazer sua atividade física, você vai fazer a meditação, você vai ler um livro, você vai espreguiçar na cama, você vai passear com seu pet. Não importa, você vai primeiro tomar um café. Tem gente que acorda antes de tomar um cafezinho, não faz nada. Não importa, é o seu tempo, mas tenha consciência daquilo que você está fazendo. Eu tenho aqui uma mensagem que está nas minhas redes sociais, que a gente fala sobre as tarefas demais, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo no dia a dia, e que para você resolver tudo isso, você precisa ter 3 passos. Então, primeiro é honrar, zelar por aquilo, pelos seus objetivos. O que realmente você quer. Depois disso, você vai ter a responsabilidade. O que é a responsabilidade? O que você quer fazer do seu jeito, sem pensar no que os outros estão falando. E, por fim, planejar. Então, você vai treinar, fazer cursos, entender e planejar aquilo que você faz. Porque quando você faz tudo isso, você realmente vai conseguir chegar no final do dia, colocar os pés para cima e dizer para todo mundo: eu sou feliz com o meu tempo, porque eu escolhi o que fazer com ele. Muito obrigada por vocês estarem aqui, estarem me ouvindo. Sensacional, Zuleika, né? É muito importante nós termos essa reflexão que você nos fez, né, no dia de hoje, porque nós temos que controlar o tempo, né? Não é o tempo que tem que nos controlar. E aí o pessoal simplesmente amou a sua palestra, né? Estou pondo aqui, ó, o Wagner Mota batendo as palmas. Ele também já tinha escrito excelente conteúdo. Estou pegando aqui mais, aqui, ó. Zuleika, que show! Né? O pessoal amou. Ó, mais uma aqui, ó. A Jessi, show. E aí temos 2 perguntas aqui, ó. A primeira da Lilian Fernandes. Como lidar com a culpa de não dar conta de fazer tudo no mesmo dia, se o dia tem 24 horas? A análise é o seguinte: por que você quer fazer tudo em 24 horas? Se a gente trabalha, eu quero terminar todo o meu trabalho. Se acabar todo o seu trabalho e você é uma CLT, por exemplo, você vai ser mandado embora, você terminou, não tem mais nada que fazer. Por que nós temos a intenção de querer fazer tudo no mesmo dia? Tem coisas que não tem como deixar de... Não pode deixar de comer, não pode deixar de ver as mensagens do WhatsApp, desde que seja controlado.
Mas você tem muita coisa que você não precisa fazer naquele dia, você pode deixar para depois. Qual é a sua prioridade? E mais ainda, qual que é o nexo daquilo que você está fazendo? Provavelmente, a gente faz muita coisa que não precisa. Porque alguém está roubando o seu tempo. Então, Né? E já linkando a sua resposta com essa pergunta da Fabi, estrategista, né? Dizer sim para tudo é o maior inimigo da gestão do tempo? eu não considero como o maior inimigo. Eu considero como um dos problemas, tá? Se você fala sim para tudo, eu costumo... A gente aprende, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo até com palestrantes do Brasil. Olha, Zuleika, você vai fazer tal isso? Espera, eu primeiro vou olhar na agenda, porque além de ser só... não é só esse tempo que nós estamos aqui. Eu tinha que preparar a palestra, eu tinha que treinar. A gente tem uma preparação antes. Então, eu já tenho, minha agenda ela já vem marcada. Se a minha palestra é hoje, quantos dias antes eu vou marcar para fazer isso, para fazer isso, para fazer aquilo? Então, eu já tranco minha agenda, não só para entrega, mas para os compromissos anteriores. Então, essa é a grande. Eu vou falar sim ou não depois que olhar minha agenda. Então, antes de falar sim, olha só, gente, você tem tempo? Se tem, tudo bem. Se não, negocie o prazo, qualquer coisa. Então, não acho que é um dos inimigos, mas eu não acho que é o maior, mas eu acho que é um dos inimigos, sim. Planejamento, você foi falando, me veio na cabeça a palavra planejamento, né? É fundamental o planejamento, né? Sem planejamento você não controla seu tempo. Gente, tudo tem que colocar na agenda. Você tem o aniversário do filho, tem o aniversário de um amigo, tem que estar na sua agenda. Você já sabe, de um ano para o outro, a data de aniversário vai mudar. O pessoal fala assim, eu me atrapalhei, a gente ouve isso. Eu me atrapalhei com o meu lado financeiro porque eu tinha muitos presentes para estar nesse mês. Por quê? Nasceu alguém a mais na sua família? Você já não sabia o ano passado que você ia ter os mesmos aniversários no mesmo mês? Então, por que você está fazendo isso? É a mesma coisa com o tempo. Você sabe que você vai ter a festa, sabe que vai ter o Dia dos Pais, sabe que tem Dia das Mães. Já deixa programado. Por que você vai marcar algo que depois você vai ter um desgaste com você mesmo? Você vai se frustrar porque você não vai conseguir atender. Então, consciência, né? A consciência, a presença do tempo. Zuleika, gratidão, excelente palestra, mas eu vou querer aí as suas considerações finais, de repente uma mensagem final, né? Para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai assistir a gravação depois. Por favor. Quero te deixar duas frases. A primeira, do Pequeno Príncipe, que fala, tu és eternamente responsável, né, por aquilo que cativas. Eu só vou trocar. Tu és eternamente responsável pelo seu tempo. E o tempo é o seu maior amigo ou seu melhor inimigo. Cuide bem dele, porque a decisão é sua, não das outras pessoas. Excelente, excelente. Bom, Zuleika, muito obrigado, né? Foi show. Tenho certeza que as pessoas aproveitaram, porque já começaram a pensar como estão lidando com o seu próprio tempo. Gratidão. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Boa noite. Boa noite. Uau, pessoal! Finalizamos aqui a terceira noite do Pílulas do Conhecimento. 4 palestras fantásticas, uma melhor do que a outra. Eu quero fazer um convite para você. Eu vou agora compartilhar aqui o nosso time na próxima quarta-feira, dia 23 de agosto, exatamente daqui uma semana. Nós vamos ter Juliana Germa, Eduardo, Cadu Damian, Lilian Fernandes, com o tema empreendedorismo e liderança. Então, não perca tempo, né? Se inscreva no site da Palestrantes, www.palestrantesdobrasil.com/pílulas. Espero você, então, até quarta-feira que vem e se inscreva pelo site. Obrigado.